Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um episódio do Segunda Eu Começo, um podcast onde nós falamos sobre emagrecimento, jejum intermitente, histórias de superação e estilo de vida saudável. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Morozil. Você já ouviu falar sobre isso? Ultimamente na mídia, o Morozil apareceu muito em voga porque uma atriz, durante o carnaval, a Paola Oliveira, ela estava utilizando e falou que estava utilizando o Morozil, que auxiliava ela no processo de manter todo o shape. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e será que realmente funciona? Primeiro, o que é esse Morozil? O Morozil é uma suplementação, ele é um fitoterápico, que ele vem especificamente de uma laranja. É a laranja Moro, chamada também de Citrus sinensis. Onde é cultivada? E ela tem toda uma característica super especial, super diferente. Ela é cultivada nas bases de um vulcão Etna, lá na Sicília. Então, justamente por ser cultivada nas bases desse vulcão, é que essa laranja, ela tem uma característica muito diferente das outras. Ela produz uma quantidade de uma substância chamada antocianidina. E essa antocianidina, principalmente uma específica, ela é capaz de fazer algo que é super importante no processo de emagrecimento. O que ela faz? Ela impede o amadurecimento dos adipócitos. Poxa, como assim, Amanda? Eu não entendi nada do que tu falou. O que é adipócito? Adipócito é o nosso tecido de gordura. O adipócito, ele é uma célula. Então, como todo tecido que nós temos no nosso corpo, essa célula, ela pode ser pequena, ou ela pode ser grande. Não é assim com a célula muscular? O músculo não pode ser pequeno ou grande? Da mesma forma é o adipócito, a célula de gordura. Pode ser pequeno ou grande. E todo adipócito, quando ele nasce pequeno. Só que ele vai amadurecendo e se transformando num adipócito grande, maior. E quando você está com muito aumento de peso e sobrepeso, esse teu adipócito está grande. E para perder esse adipócito grande é muito difícil. Para fazer a quebra desse adipócito para você emagrecer é muito difícil. É muito mais fácil conseguir emagrecer se você perder esse adipócito pequeno. E é aí que entra justamente o extrato dessa laranja, extrato da laranja Moro, ou Morozil, como é comercializado, que ele faz justamente um impedimento desse adipócito pequeno se transformar nesse adipócito grande. Ele age nesse processo de maturação porque ele estimula que algumas enzimas sejam expressas e que tu não vai aumentar teu adipócito. Então é muito interessante. Todo o processo de adipogênese, ele acontece ao longo dos anos. E a adipogênese é a produção, né, de tecido gorduroso. Quando você começa a consumir mais alimento do que o teu metabolismo permite, do que seria interessante para ti, você começa a estocar. E aí, quando vai sendo estocado, é que essa célula vai aumentando de tamanho. Então, o que vai acontecer? Ao tomar o Morozil, essa célula não aumenta. Mas, vou deixar algumas orientações para vocês. Não adianta ser qualquer laranja. Não adianta ser extrato de qualquer laranja. Tem que ser especificamente esse extrato. E também não adianta colocar toda a tua intenção, toda a tua, digamos, esperança apenas no Morozil. O Morozil, ele é uma suplementação, ele é um fitoterápico que ele vai conseguir, como todos os outros suplementos, potencializar alguma coisa que tu já estás fazendo. Então, se já estás fazendo dieta, se já diminuiu o teu consumo calórico, se você já está fazendo uma modificação alimentar, se já está treinando, se está fazendo jejum intermitente, o Morozil, ele vem para dar um auxílio. E aí, se tu ficar com dúvida, por exemplo, será que eu posso tomar o Morozil durante o meu jejum intermitente? Tem vídeo aqui no canal onde eu explico o que você pode e o que você não pode tomar. Vou deixar aqui um card para vocês também assistirem e tirar dúvidas sobre jejum intermitente. Mas a verdade é que o Morozil, ele pode ser consumido em qualquer momento do teu dia. Ele não tem nenhum impacto em relação à alimentação, porque tem suplementos que você tem que, né, vão ser absorvidos somente se você estiver comendo, ou suplementos que só vão ser absorvidos se você estiver em jejum. Em relação ao Morozil, a gente não tem esse impedimento, mas o que a gente sabe do Morozil, e isso é muito interessante para quem quer emagrecer, além dele fazer esse impedimento de diferenciação dos adipócitos, o Morozil, ele aumenta a sensibilidade à insulina. Quem está aqui no canal comigo há mais tempo sabe que eu vivo falando sobre insulina, sobre como a insulina é importante, sobre como o jejum modifica a expressão da insulina.
Se, por acaso, a tua insulina estiver acima de 15, é como se tivesse uma porta fechada para o emagrecimento. É muito difícil, diria até impossível, emagrecer com uma insulina acima de 15. Todo o teu metabolismo, ele tá fechado. A partir do momento que essa insulina diminui, a partir do momento que tu melhora essa sensibilidade à insulina, e o Morozil te auxilia a fazer isso, aí sim, você vai ter uma porta aberta para o emagrecimento, teu metabolismo vai funcionar melhor, tuas células vão estar mais sensíveis. Então, por isso que é muito interessante também a utilização do Morozil. Mas lógico que, o que estimula também a insulina? O consumo de carboidratos. Então, toda vez que tu consome uma grande quantidade de carboidratos, a tua insulina vai aumentar na hora. Lembra que eu falei no episódio onde eu falei sobre os suplementos, explicando que logo quando você come, aumenta tanto a leptina quanto a insulina? E é justamente isso que acontece, vai aumentar bastante. Então não adianta tu tomar o Morozil, vou tomar Morozil porque vai melhorar minha sensibilidade à insulina, mas se você continua consumindo a mesma quantidade de comida, não adianta. Então, por isso que o Morozil, aliado a uma modificação de estilo de vida, ele funciona e funciona muito bem. E qual a dosagem, Amanda? Aí depende muito, as doses de segurança, né, onde a gente sabe que tem estudo mostrando que tem uma boa utilização. Falando em estudo, antes de falar da dose, vou falar de um estudo. Tem um estudo muito interessante que saiu, onde eles acompanharam um grupo de 100 pessoas. Essas 100 pessoas, 100 pessoas utilizando o Morozil e 100 pessoas que estavam utilizando um placebo, que é, ou seja, farinha, um comprimido de farinha. Eles foram acompanhados durante 6 meses. O que foi observado? Que teve uma significância estatisticamente importante para aquelas pessoas que estavam utilizando o Morozil em relação ao percentual de gordura, que é algo que a gente consegue fazer através de exames. Ou seja, as pessoas que estavam utilizando o Morozil foram pessoas que conseguiram perder mais gordura do que aquelas pessoas que não estavam utilizando. Ambos os grupos estavam, sim, com modificação de dieta, estilo de vida e tudo aquilo que vocês já sabem, mas tiveram um benefício maior quem utilizou o Morozil. E agora falando da dose. A dose ela pode ser de 200 até 600 miligramas, são doses seguras. Mas dos 200 a 600 tem muita diferença. É nesse momento que entra um profissional da saúde para te auxiliar qual que é a melhor dose a ser escolhida para você, diante de outros suplementos, diante de outras medicações que talvez você já esteja utilizando. Então sempre é muito interessante consultar um profissional, um médico que te oriente para decidir qual que é a melhor suplementação para mim nesse momento específico. Qual que é a melhor suplementação que vai realmente potencializar o meu resultado nesse momento? E agora que você já aprendeu tudo sobre Morozil, aproveita e encaminha esse vídeo para alguém que precisa. Se tu não está inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo e pergunta também se você tem alguma dúvida em relação a essa suplementação. E esse foi mais um episódio do Segunda Eu Começo. A gente se vê no próximo episódio.